2016 foi um ano muito difícil pra mim. E aí, em janeiro de 2016, um mês praticamente depois de tudo que aconteceu, que foi no dia 29 de novembro, em 10 dias, eu vendi absolutamente tudo que eu tinha dentro de um apartamento. Tudo. Assim, o meu porteiro parecia que eu era, sei lá, traficante. Sabe quando você tá necessitando... Traficante não, com usuária, que você precisa vender pra ter dinheiro rápido ali. Fazer dinheiro e fazer dinheiro. Cara, em 10 dias eu esvaziei meu apartamento. Vendi quadro, vendi planta, vendi tudo pra ir morar nos Estados Unidos. Eu queria morar nos Estados Unidos, queria, assim, largar o jornalismo e viver outra experiência. Vendi meu carro, recebi a oportunidade de ter uma bolsa fora, pra estudar dentro da NIU, enfim. E estava com malas prontas pros Estados Unidos. E alguns dias de embarcar, eu recebi uma ligação da ESPN me convidando pra trabalhar na vaga da Débora Gares, que entrou em licença maternidade. E a minha primeira resposta foi: eu não quero mais trabalhar com jornalismo esportivo. Eu não vou, assim. Sempre sonhei em trabalhar na ESPN. A nossa geração, eu acho que tem muito disso. Então, eu lembrava dos comentários do Trajano pós-Copa, porque ele era essa figura que chamava atenção e que chamava muita atenção de um jovem também, né? A forma como ele se posicionava. Juca Kfouri. Me lembro do Plihal nas matérias. Então, assim, eu tinha essa coisa assim, pô, ESPN é o auge, entendeu? É um negócio incrível. E aí, naquela época eu falei, olha, não sei mais se eu funciono pro jornalismo esportivo, eu tô pra ir morar fora. E o Pozzi, que era chefe na época, que aliás ainda ele falou assim, não, mas faz uma experiência, vê como vai ser. E fui muito abraçada, assim, sabe? Vivi um momento maravilhoso, cobrindo muito do Flamengo, Rio de Janeiro e tal. Me redescobri como jornalista esportiva. Só que eu ainda tinha essa pendência, porque eu já tinha vendido tudo. Eu tava, tipo, praticamente sem casa. Então, nesses outros meses, eu morei meio improvisada, assim, pra conseguir dar conta ali da situação. E assim que acabou o contrato, não tinha uma perspectiva de vaga em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, porque ela voltaria pra vaga. E foi um momento bem de crise, assim, porque 2016 foi o boom do jornalismo esportivo. Então, tinha vaga em tudo que é lugar. Ninguém ficou desempregado em 2016 no nosso segmento. E aí, 2017 fez assim, né? Ladeira abaixo. Porque saíram os patrocínios, a gente viveu o período de Copa, depois Olimpíada. Aí 2017 tem o quê? Nada, entendeu? Aí começou. E o Rio de Janeiro passou por esse processo também, né? Que só não levaram o Cristo porque não tinha como carregar. Mas de resto tudo aconteceu. Então, eu não tinha a possibilidade de vaga, não queria ficar batendo na porta de outras emissoras para pedir trabalho. Também falei, então agora eu vou voltar ao plano. Tinha lá guardado aquela grana e vou para os Estados Unidos. E eu enrolei para contar para vocês que cheguei nos Estados Unidos, com dinheiro contado ali. Só que, cara, morar em Nova York é muito caro. Você conta seu dinheiro, mas você não consegue. Se você não for muito disciplinado, você não consegue usar só o seu dinheiro contadinho ali. Você vai querer sair, você vai querer ir num lugar, comer um negócio gostoso. Aí você conhece pessoas, você quer viver. Você tem que viver aquilo, viver na cidade mais agitada do mundo. Aí eu fui pra ficar 6 meses, só que com 2 meses e meio meu dinheiro acabou. Mentira! Tipo, acabou real, entendeu? E acabou o dinheiro da moradia. Acabou meu dinheiro. Você pegou um aluguel lá, você tava pagando aluguel. Era aluguel, óbvio. Você conseguiu trampar lá, não? Não, é aí que eu vou chegar no Herald fucking Stars. E aí, meu dinheiro acabou, eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí, não, assim, quando você tem 20 e poucos anos que eu tinha, eu saí de casa praticamente com 16, 17 anos, que eu comecei a trabalhar já muito cedo. Você não vai ligar pra pai, pra mãe, pra pedir dinheiro. Eu tenho essa teoria, assim. A partir do momento que eu tenho a minha independência, eu não vou mais regredir. E aí, eu era jornalista que tinha feito Copa do Mundo, Eurocopa no ano anterior. E eu me vi nos Estados Unidos, assim, ferrada, velho. Falei, o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar. Assim, né, os trabalhos informais. Então, assim, você babá. O que tem aí de bico pra fazer e tal. E aí, parte do tempo eu estudava e parte eu fazia esses bicos. Aí, trabalhei de babá muito tempo. É engraçado. Tem uns trampos muito aleatórios lá, né? Uns trampos, assim, que te escolhem. Você coloca uma foto sua, você coloca seus dados ali. E aí, do nada,
A pessoa te contrata pra cuidar do filho de 2 meses, entendeu? É doido. Que ele olhou pra minha cara e falou, essa pessoa é de confiança, não vai matar meu filho. Cuida aí do meu filho. E te deixa numa puta casa mansão, assim. Uma loucura, sabe? Aí eu ficava pensando, gente... até eu me questionava, mas isso é um... O que eu posso fazer aqui, sabe? É uma loucura. E aí, um outro trampo foi trabalhando em obra. Da hora. E aí, é o seguinte... Quando aconteceu a tragédia do World Trade Center, em 2001... A fumaça tóxica também foi uma das questões que, assim, deixou muita gente com sequela. Pessoas que ainda tiveram que fazer tratamento e que desenvolveram câncer. Então, tem muitos estudos nos Estados Unidos com relação à fumaça tóxica. Muitas pessoas acabaram falecendo também por conta da fumaça extremamente tóxica ali. Não apenas pelo desabamento e tal. Algumas causas foram por isso, de pessoas que estavam... algumas quadras de onde ficava o World Trade Center. E eles descobriram que toda a parte estrutural que era usada nos Estados Unidos é do mesmo material que são feitas as telhas de amianto, sabe? Que são as telhas comuns, assim, na construção aqui do Brasil. E aí, a partir do que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York, eles proibiram continuar usando esse tipo de material, que eram os pilares, a sustentação da casa. E a questão técnica, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas basicamente, na parte estrutural da construção, eles usavam esse material. Não como telha, mas como pilastra, como complementação, como revestimento. Eu não sei dizer exatamente como era isso. Então, hoje, toda a obra que é feita nos Estados Unidos tem um fiscal para dizer se tem asbestos, que é este elemento, essa substância. Então, tem uma profissão que é ser fiscal dessas obras. E eu trabalhei com uma brasileira que era fiscal de asbestos, então que ela dava o laudo nos lugares. E eu era auxiliar dela, então, tipo, ela chegava ali no canto e dizia, aqui é uma pilastra, que ela fazia raspagem e tal, aqui tem. E aí eu tinha que pegar lá no mapinha e marcar. Floor 1, floor 2. No teto, embaixo do tapete. Então, eu era o rascunho dela. Eu fazia o rascunho dela. Então, ela falava e você anotava. Não, porque ela tava lá na obra, daí eu... Ruf, não sei o quê. Nananã, chaminé. Então, os termos... Chaminé. Você não aprende nem em lugar algum. Você não aprende esses termos. Agora eu nem lembro, mas assim, eu tive que aprender as questões da construção. Sabe? A questão técnica. E eu era a que passava limpa, assim. E ficava... Porque tudo isso tinha que ser... Eles tinham que ter o laudo marcado ali na planta da casa. Então, ela levava a planta. E depois isso era passado para um segundo formulário que era digitalizado. Então, eu também ficava lá... E ganhava meu dinheirinho, entendeu? Bem demais, se virou. E foi isso, e me virei. Nossa, fiquei 6 meses. Mas uns trampos aleatórios, né, cara? Eu fui mascote lá, cara. Até Capê foi mascote, velho. De universidade. Até eu ser suspenso e não voltar mais, né? Mas valeu a pena. Valeu. Valeu Então, nele falando de obra, eu fiquei pensando, com certeza essas reformas que ele faz tem asbestos, porque quase todos os Estados Unidos tem isso, assim. E é muito tóxico. E aqui até várias casas populares usam esse tipo de material. E eu falei, pô, como é que ninguém ainda foi atrás de uma pesquisa, entendeu? Total. Pra entender que isso... Eu não conhecia esse negócio aí. Porque ele esquenta, mesmo na telha, quando ele esquenta o material, ele solta... Uma parada que é ruim. Essa que é tóxica. E pode causar Câncer. Que loucura. Doideira, Será que tem isso aqui no Brasil? Tudo, as telhas de amianto, que é várias dessas casas populares com essas telhas. Amianto! Não é ela, não. Não é. Aquela propaganda do... É isso aí mesmo, né? É outro nem nome. sei, vamos procurar no Google aqui, mas é outro essa. Não, é a Manco. É a Você Manco. idiota. Ai, meu Deus! Patrocina nós, a Manco! Ô, Jota. Eu quero falar uma última coisa aqui. Você vai ter que falar da Betgol. Eu quero falar agora. Agora, então isso aqui, vai. telhas Deixa de eu ver. amianto. Eu nunca mais vou fazer publi pra esse tipo de coisas. Caraca. Sai do meu podcast. Comum, super comum. Essas casas populares são feitas com isso. Isso aqui a casa é da minha altamente avó, tóxico. A casa da minha avó era tudo cheio disso aí, mas minha avó não Eita, morreu pô. disso aí, não. Mas eu acho que eles estão Nada. mudando também o material. Não sei exatamente o que pode estar sendo feito, mas sei que nos loucura. Estados Unidos tem esse controle. E especificamente no estado de Nova York, Que por bom, conta do que haja World esse Trade controle Center. no mundo inteiro de fato, né?